Dani, conta pra mim como funciona a vida de uma planejadora CFP na prática, dia a dia. Eu quero ouvir isso de você, mas antes, deixa eu só contar ali pra galera com quem que eu tô falando. Olha só, hoje eu recebi aqui na T2 a Dani Rolim, que é planejadora CFP, acho que pela introdução que eu fiz você já pode deduzir isso. Só que mais interessante dela ser planejadora CFP há 8 anos, é isso? É 2016, isso? 8 anos. Desde 2016, portanto tem uma vivência incrível no mercado, eu já vou dar a voz para ela aqui, você vai ouvir muito. A Dani hoje ela é CEO de um dos escritórios melhor estruturados de assessoria de investimentos da XP. Só que o que mais chama atenção é que a Dani é gente como a gente. É alguém que no passado se deparou com uma dívida imensa, ela vai contar aqui pra gente sobre isso. E aí ela se deparou com a necessidade de cuidar melhor das próprias finanças. E quando ela se deparou com essa necessidade, resolveu mergulhar nesse universo chamado mercado financeiro, começou a trabalhar no mercado financeiro, foi avançando, ela vai contar um pouco da trajetória dela aqui. Desde 2012 atua com assessoria de investimentos e desde 2016 tem a certificação CFP e repito, hoje, junto com o Edu, que é o marido dela, são sócios de um dos escritórios com a melhor estrutura. Isso não são palavras deles, isso foi a própria XP quem disse que os escritórios que têm uma das melhores estruturas é o escritório da qual a Dani é CEO. Então, tem muita coisa para a gente falar. Se você pensa em ser CFP, ou se você é CFP, ou se você está no momento querendo se entender na carreira, ou até mesmo, como a Dani já esteve no passado, tentando se entender com as próprias finanças, esse papo promete. Beleza? Então fica com a gente. Dani, obrigado por você ter vindo. Eu espero ter feito a introdução no nível que você merece. Então, me fala rapidamente assim sobre você, mas eu quero ouvir que você responda a pergunta. Como é a vida de um planejador financeiro CFP? Por que eu disse fale-me rapidamente? Porque você não vai falar? Não, você vai falar bastante. Mas é porque eu quero perguntar algumas coisas específicas, então eu vou pegando ganchos nas coisas que você fala. Perfeito. Beleza? Obrigado mais uma vez. Vamos lá. Eu que agradeço. Como é a vida de um planejador financeiro CFP? Eu acho que é de muito estudo. Não dá para parar de estudar. Mas o mais importante é de conexão com pessoas. Legal. Eu falo muito do CFP, a gente estava conversando até agora, né? Eu acho que o CFP ele me trouxe uma visão de situações e vida. E se conectar com as pessoas e ter um interesse genuíno, fazer perguntas, conhecer, dialogar, eu vou entendendo onde há gaps naquela estrutura, onde há uma estrutura que precisa ser trabalhada ou estudada. E é muito louco que parece muito difícil, mas na hora que você está estudando para a prova, você vê que é tudo cotidiano. Esses dias eu me deparei, olha que loucura, tomando banho, e eu falei assim, cara, se o carro bater e tá o pai e a mãe no carro, tem um enteado que não tá no carro e um filho. Quem morre primeiro, para onde vai a herança? E é uma matéria de prova, Sim, né? É um tema de prova. Então, estudar o preparatório do CFP ficou comigo para sempre. E eu uso isso todos os dias. Então, se eu pudesse te falar como é o dia é conhecendo pessoas e resolvendo problema. E resolvendo situações para não virarem problemas. Legal. Bom, você resumiu tudo. Agora, vamos lá. Vamos voltar no tempo, você me permite? Bora lá. Como eu já falei, você atua como CFP desde 2016, então tem muita coisa para você contar a respeito disso. Mas se você me permite, eu queria voltar um pouco mais e agora eu quero que você fale sem ser rapidamente. Fale à vontade. Tá bom. Qual foi o dia que você olhou e falou assim, eita, Giovana, o forninho caiu, eu preciso cuidar melhor das finanças. Como é que foi que você se deparou com isso e como você caiu no mercado financeiro? Bom, eu sou filha de bancários. Ah, certo. Então, a minha mãe trabalhou no Bradesco, quando ela engravidou, Então, eu trabalhei no banco na barriga da minha mãe. Eu falei isso, na última vez que a gente gravou, eu falei verdade. Você já autenticava uns boletos já. Já fui caixa na época do Plano Collor. O meu pai também trabalhava no banco, ele trabalhou no Benji, aí ele trabalhou no Bradesco, foi pro Benji, aí o Itaú comprou o Benji, ele ficou um tempo no Itaú e ele saiu. Então, desculpa te cortar, para quem não pegou, o Benji é o Banco do Estado de Minas Gerais, certo? Isso. Então, para você que é de Minas, tinha um banco estadual antigamente. Exato, e acho que essa aquisição foi feita lá em 98, por aí. Quando a fusão das caixas, né? Exato, e aí nós acabamos indo embora para Paraíba, nós éramos de São Paulo, fomos embora para Paraíba, foi quando só a minha mãe estava empregada, meu pai já tinha saído do Itaú. E nós ficamos um tempo, então eu estudei na Fundação Bradesco, e era muito legal, porque tipo, na 7ª série a gente tinha aula de gestão de negócios, sabe? Nossa, que legal. Assim. E aí, eu não sei, eu resolvi vir embora para São Paulo,
E quando eu cheguei em São Paulo, eu tive a experiência de andar na Avenida Paulista pela primeira vez sozinha. Eu estava com 17 anos. E aí eu estava andando na Avenida Paulista e eu vi o prédio do Safra, que a gente está aqui do lado. Do lado, inclusive, é. E eu passei na frente do prédio do Safra e eu fiquei assim, alucinada. Eu falei, uau, que lugar lindo, eu quero trabalhar aqui. E parece muito louco, né? Eu falo que a gente também determina as coisas, porque Sim. isso é neural, tá? É. Não é, o universo, não, isso é neural. É. E aí eu falei, quero trabalhar aqui. Só que a vida foi acontecendo, trabalhei no shopping, e aí a minha mãe voltou de João Pessoa para São Paulo para me encontrar, para ficar comigo, porque eu acabei vindo embora, todo mundo veio embora. E ela tinha muitos amigos que tinham trabalhado com ela no Bradesco. E ela tinha uma amiga que trabalhava no RH desse Safra. E ela falou, Paulinha, minha filha tá querendo trabalhar no Safra. Você acha que tem alguma forma, alguma vaga, alguma coisa? Ela falou, Nilda, eu sei que tem uma vaga aberta para recepção. Pobre de mim. Para quem não sabe, a recepção do Safra naquela época só tinha meninas da Elite Models. E aí eu vim para fazer uma entrevista. Claramente eu não passei, né? Não preciso nem julgar quem não me aprovou. Só que aí surgiu uma vaga e que era uma vaga terceirizada. Então era aquelas vagas tipo assim, o salário do banco era R$2.000. O terceirizado ganhava o salário mínimo. Na época o salário mínimo era R$415. E aí eu falei, não, vou, super quero. E aí entrei para essa vaga de terceirizado e comecei a minha carreira no banco desde então. No Safra. Comecei no Safra. Que ano foi isso? 2004, 2005. Legal. Portanto, já estão completando 20 anos aí. 20 anos. Tá, e aí você trabalhava no Safra, chegou um certo momento que você, já sendo uma mulher adulta, né, porque já pagando boleto, etc e tal, boleto percebeu que você estava chegando mais boleto do que estava entrando de dinheiro. Como é que foi isso? Foi muito rápido, na verdade. O Safra, eu não sei se eles ainda têm, mas eles têm uma associação de funcionários. Na época, eu não vou nem lembrar o nome, mas tinha uma associação desses funcionários. E a gente podia comprar aqui na Redondeza da Paulista só com o crachá. Inclusive na farmácia, Droga Raia, na época também. Você comprava com o número do seu registro funcional. E aí eu sempre via no meu holerite o desconto das compras. Um belo dia, ou não tão belo assim, para o meu holerite vir zerado, precisaram antecipar o meu salário do próximo mês. Nossa! E assim, eu já tinha empréstimo consignado, porque era muito fácil, né? É muito fácil, eu não sei como é hoje, mas deve ser ainda muito fácil. Mas normalmente o bancário tem muita facilidade, né? Cartão de crédito, cheque especial, era empréstimo consignado. E literalmente, Thiago, você pode falar assim, Dani, mas o que você fazia com o seu dinheiro, né? Você, sei lá, você tinha bens e tal. Não, eu comia o meu dinheiro, assim, não tem. Eu comia e gastava na farmácia. Porque ou eu gastava comendo ou presenteando outras pessoas, ou na farmácia. Sempre foi com coisas compulsivas. Hoje eu posso falar, porque eu já me conheço, acho que isso é importante, pela compulsão de compra. Então era o comprar por comprar e às vezes nem necessariamente eram coisas para mim, era o ato de comprar. Legal. Essa descoberta também foi importante. Muito, porque eu preciso trabalhar até hoje. Então, você vai trazer um ponto que a gente falou lá atrás de se endividar, eu me endividei de novo. Já sendo planejadora financeira, já sendo educadora financeira, só que justamente pelo ponto que eu falo para todo mundo, né? Que o preço da liberdade é a eterna vigilância. Eu tenho um problema diagnosticado, tratado, e quando eu deixo de tratar, eu posso ter uma recaída. Como pessoas que usam drogas, pessoas alcoólatras, enfim, eu posso ter uma recaída. E quando eu tenho essa recaída, eu tenho duas situações. Ou eu me afundo, eu falo, peraí, como é que eu saio dessa situação? Porque hoje você já conhece, né? É diferente. Já conheço. Você está navegando em um ambiente onde você já sabe exatamente o que rola ali. Exatamente. Então eu posso falar para você, em primeira mão, com propriedade, que hoje é o segundo dia útil que eu estou livre das dívidas que eu entrei pela segunda vez. Caramba, Dani. E assim, muito obrigado por você ter essa vulnerabilidade de compartilhar, porque eu começo esse episódio falando assim, ó, conta pra gente como que é a vida de um planejador financeiro, e quem nos assiste, às vezes tem a falsa sensação de que nós somos seres que não erram. Nossa, meu Deus, essa pessoa... E não, o ser humano, por melhor que seja a condição dele, ele vai estar sempre sujeito a errar. A gente
erra e acerta o tempo inteiro. Então, assim, Uhum. puta, tem um monte de defeito, você também, quem está nos assistindo, a gente precisa ter noção. E é muito legal quando alguém se mostra livre de ser super-heroína, né, no caso seu, que é uma mulher, e traz essa vulnerabilidade. Então, obrigado por isso, viu? Eu Imagina. valorizo bastante isso, porque a nossa vida, eu sempre falo, a nossa vida é uma vida de mais desafios do que de conquistas. Sim. Isso é fato. A gente precisa saber celebrar as conquistas. Tá, estava no Safra como terceirizada. Foi contratada pelo Safra, saiu do Safra. Como é que foi essa transição? Fui contratada, mas assim, eu acho que uma coisa que eu aprendi com o tempo, a gente pede o que a gente quer e a gente paga pelo que a gente quer. Boa. Então, eu queria ser efetivada no banco, eu queria permanecer ali. Eu fui contratada num grupo de 20 pessoas e não é que essas pessoas seriam registradas. Essas pessoas foram contratadas para trabalhar por 4 meses, zerar uma produção Enfim. e acabou. E eu falei, cara, eu tenho uma oportunidade aqui na minha mão, ninguém vai me ajudar agora, sou eu por eu. O que eu vou fazer? E aí eu comecei a me aproximar das pessoas. Então eu tinha, como a gente estava falando de contratos, todos os contratos tinham tudo certinho ali, tudo que tinha que ser preenchido. Então eu tinha um caderninho. No meu caderninho tinha todas as informações. No Safra é o DOM, né, que eles chamam. Os formulários têm o nome de DOM e um código. Então, todos os dons, tudo que precisava ser preenchido, eu tinha tudo. O meu caderninho começou a circular pela área Virou do banco, referência. virou referência. Então, tinha gente efetivada do banco que precisava fazer alguma coisa. Aí, deixa eu pegar qual que é o dom aqui. Preciso do caderninho da Dani. Ia lá e falava, Dani, me libera o caderninho. Eu lembro até hoje, tinha a Carla, Débora, as meninas que trabalhavam lá na área e pegavam o caderninho. E eu falava, eu quero trabalhar no banco, eu quero uma oportunidade. E comecei a conhecer as pessoas. E aí começaram a surgir oportunidades e eu falava, deixa eu participar do processo. E eu participava. E aí, com 3 meses, o superintendente me chamou e falou, pede demissão do contrato que você vai ser efetivada. Eu falei, putz, esses caras não me contratar, né? Lá vou eu pedir demissão do... Mas deu tudo certo. Cláudio Fernandes, eu lembro dele até hoje. Eu pedi demissão do contrato e passei a trabalhar na área interna do banco, numa área interna de pagamentos que o banco tinha. Que legal. Aí você tem Safra, Itaú, Paine e... Safra, Itaú, Safra e Paine. Safra, aí saiu do Safra pro Itaú, voltou pro Safra pro Paine. Isso, aí já fui pro autônomo. Que aí eu já tô correndo na linha do tempo porque eu quero chegar nessa sua virada de chave pro mercado de independente, que é ser, à época, agente autônomo de investimentos. Isso. Quando você até brincou aqui nos bastidores, quando se falasse para as pessoas o nome da XP, ninguém sabia se era corretora ou se era uma pirâmide. Não dava para saber o que era. Como é que foi essa transição de uma carreira CLTista para uma carreira autônoma? Isso lá em 2012. Então já 12 anos aí de estrada. Foi a forceps, não foi algo que eu escolhi. Eu acho que é importante falar sobre isso, porque seria até hipócrita da minha parte falar, não, é maravilhoso empreender. Maravilhoso para quem, gente? Pelo amor de Deus. Depois de alguns anos, né? Eu fui mandada embora do Paine. Eu fiquei no Paine aproximadamente 10 meses. E foi uma experiência muito louca. Porque trabalhar em banco médio, eu falo que o que eu aprendi no Paine, eu não aprendi em anos de Safra, de Itaú. Conheci muitas pessoas e muitas pessoas diferentes. Porque você começa a entrar num ciclo de pessoas totalmente fora do padrão do varejo, né? Porque é engraçado, os bancos, a pessoa não comenta muito, mas tem o pessoal que se olha, a pessoa do varejo, tem o cara que se olha e fala, esse é gerente de pessoa física, o cara da PJ. Você olha assim, você sabe quem é. É igual na época do meu pai, que se olhar e falava, esse é da compensação. Os carinha meio mortinhos, aquela carinha baixa era da compensação. E aí, eu fiquei aproximadamente 10 meses no Paine, fui desligada. E aí, quando eu fui desligada, eu me endividei. E aí eu entrei naquela empresa que as pessoas morrem de medo, mas às vezes ela é um bote salva-vidas. Qual? Serasa. Pois conheci o Serasa. E aí, não que eu não tivesse conhecido de outras épocas, mas tá lá. E então eu fui fazer 2 entrevistas. Eu tinha acabado de casar. Então foi uma coisa assim muito louca, porque desempregada, casada, aquele monte de coisa. E aí eu falei, bom, eu preciso me recolocar. E eu acho que um grande erro que eu tive nesse período da minha carreira foi nunca ter escolhido o que eu queria fazer.
A gente, quando vem de uma família humilde, financeiramente falando, a gente acaba agarrando as oportunidades que aparecem, porque a gente não pode ficar sem emprego. É isso aí. Então não tem essa de tipo, eu quero ser da área de M&A. Cara, ela sabia o que era M&A. Que M&A, querida? Vai pra agência, vai pro caixa, vai atender na portinha do banco. É a oportunidade que você tem. Então a gente agarra. Abraço. E eu fui agarrando as oportunidades, galgando salários melhores. E foi assim que eu cheguei no banco onde eu cheguei. Então, no Pine, meu último cargo foi gerente regional de captação. O grande problema é que alguns bancos médios não olham para a área de captação com muito carinho. Eles não gostam muito da área. Para eles é uma área de custo. Então, assim, não era, né? Não era. Chegou minha vez, fui mandada embora. E aí eu falei, cara, o que eu vou fazer? Aí eu fiz uma entrevista no MetLife, fiz uma entrevista nesse escritório de assessoria que eles tinham me chamado. E acredito que eu tinha feito essas 2 entrevistas até então. É muito engraçado que eu tinha feito uma entrevista na XP, na época que eu trabalhava no Itaú. Caramba. Só que eu fiquei doente no Itaú, né? Não falando mal do Itaú, pelo amor de Deus, Itaú. O problema sou eu, não você. Eu acabei ficando afastada do banco, eu sofri um acidente de trabalho, e aí eu fiquei afastada um período, e bem nessa época a XP me chamou para fazer uma entrevista. E eu lembro que a Daniela, Dani, beijo, linda, fofa, me chamou para fazer uma entrevista. E aí, na entrevista, eu passei, era um processo... Era muito engraçado que eles faziam uma dinâmica de grupo. Desculpa ter voltado tanto, mas eu acho que... o tempo é todo seu. Eles faziam uma dinâmica de grupo e dentro do grupo tinham 2 infiltrados da XP. Que você não percebia, né? Mas não sabia, menina, né? Isso é bem comum, por sinal. Pois é. E aí, eu passei na entrevista. Só que eu caí nas graças deles para ser comercial. Porque eu tava numa fase no Itaú que se você falasse pra mim, vira comercial, eu ia falar pra você, tchau, querido, não quero. E aí a menina falou, olha, Dani, você foi aprovada, mas e eu tinha colocado que eu queria ir pra mesa. Mas eu não tinha experiência. E ela falou assim, mas você foi aprovada pra área comercial. Eu falei, eu não quero ser comercial. Não quero mais, não tem nada a ver comigo mais, eu não quero. E ela ainda me chamou pra ir lá, no particular, no individual, e falar de novo. Eu falei, eu não quero ser comercial. Tá aí você, que hoje poderia ser sócia da XP, falou que não queria ser comercial e hoje é comercial. Enfim. E aí, quando eu fiquei nessa situação do escritório, que era credenciado a XP, e a seguradora era CLT. E o escritório já era um modelo autônomo. Qual que você acha que eu escolhi? O CLT, eu imagino. Óbvio. Passei? Não. Fui pro escritório. E aí, cheguei no escritório, tudo muito novo. Você tem que passar numa prova, você tem que entrar no contrato social. Eu falei, opa, peraí, como assim você tem que entrar no contrato social? Agora, imagina, eu pedindo o contrato social pro dono do escritório e rodando advogado, porque nem advogado entendia o que era. Sabia o que era aquele bicho ali. Pro advogado me explicar, porque eu ia entrar naquele contrato social. Então, hoje, quando eu recebo um assessor no meu escritório, eu entendo as inseguranças e os medos. E o advogado não sabia me explicar, porque ele não sabia qual era a regra da CVM, não sabia qual era o contrato social. Eu falei, quer saber, cara? Eu preciso trabalhar, vamos trabalhar e tá tudo certo. Entrei nesse escritório, fiquei até o final de 2016 com eles. Só que eu me deparei ali, acho que com 5 meses de trabalho como assessora, eles queriam me mandar embora. E eu, no lugar deles, talvez também quisesse. Eu bati a minha meta todos os meses de captação. Só que... Posso falar coisas polêmicas? Fica à vontade, filho, que é a casa é tua. Só que, pasmem, gente, a captação, dia a dia, não paga as contas do escritório. E aí, eu não estava pagando as contas do escritório, porque eles tinham outros produtos para serem vendidos, que eram os produtos que pagava a conta. E assim, eu ainda tinha algumas crenças com relação à roupa, sabe aquela rebeldia de falar, as pessoas têm que acreditar no que eu sei, não no que eu aparento ser, essas coisas. Só que eu encontrei um anjo ali no meu caminho, que foi a Cristiane Braga, que inclusive trabalhou comigo até hoje, ela foi do Private, do Bradesco. E a Cris conversava muito comigo, do jeito dela, que ela é meio ogrona assim. Ela falava, filhinha, acorda. Você pode ser inteligente que for, mas se aparecer com uma roupa dessa, ninguém vai te ouvir. E aí eu sou, porque assim, ela é super elegante, uma mulher casada
hoje ela já não é mais casada, mas casada com pessoas muito bem relacionadas, com poder aquisitivo muito alto. Então, ela sabia o que estava falando muito mais que eu, além de experiência profissional. Eu falei, bom, então aos poucos eu fui tentando me ajustar. Só que além da aparência, eu me deparei com a situação de que as pessoas naquela época vendiam o compare e comprove. Você recebeu a Lone aqui? Sim. Vocês falaram sobre essa época do agente autônomo ou não chegaram a falar sobre isso? Não. A Lone, ela sempre falou muito com a gente sobre o avanço do mercado de assessoria, né? Do agente autônomo, da evolução. E essa época que eu entrei era uma época de compare e comprove, porque era uma época que o Santander e o Itaú estavam liberando o CDB a 80% do CDI. É isso aí. E a gente já tinha CDB a 100, 105, 110 na plataforma. E foi uma época também que a CETIP estava apostando nos bancos médios para incentivar a captação dos bancos médios, aumentaram o limite da FGC. Então, toda essa movimentação aconteceu, foi numa época do governo Dilma, então tinha muita coisa acontecendo, eles queriam fomentar os bancos médios de captação. Então, foi quando eles elevaram o FGC, foi quando os bancos médios começavam a pagar muito mais no CDB do que um banco de varejo. Então, o mercado estava ganhando muito isso. Só que a galera ganhava cliente como? Thiago, seguinte, vamos lá. Prazer, meu nome é Daniela. Eu sou agente autônomo de investimentos. Até aí você já olhou para mim e falou, agente autônomo de investimento? Da XP Investimentos. Você fala, XP Investimentos? Deixa eu ver sua carteira de investimentos. Aí você, tinha lá aquele fundo do Bradesco, que você tem 85% de taxa de administração, né? Aquelas coisas assim. E aí eu falava, então vamos lá, eu vou montar uma carteira para você e bora lá. Essa aqui é a diferença de taxa. Então vamos, olha, isso é o que você tem, isso é o que eu tenho para você, vamos fazer. Eu comecei a ter alguns problemas. Eu posso até mencionar alguns, mas que eu superei todos. E vou te falar com o quê? Idade. Então eu era muito jovem. Então, a minha cara de velha, ela virou de repente. Então, eu permaneci com uma cara de menina por muito tempo. Então, eu era mulher, menina, então muito jovem, em um mercado, como você mesmo mencionou, relativamente novo, com pouquíssimas mulheres. CFP, na época, a gente tinha 3 mil CFPs. Agente autônomo, então, nem se fala. E eu comecei a sentir muita dificuldade em ter a atenção das pessoas. Certo. De ganhar o respeito, credibilidade, confiança. Então, se tinha um compare e comprove meu, e do cara grisalho, que já está no mercado há 40 anos, e que ele estava mostrando a mesma coisa que eu... Ele ganhava de você. Ele ganhava. Certo. Isso me incomodou, mas assim, igual a gente falou, me incomodou, mas o fato de me incomodar vai resolver? Não vai. Não vai resolver. Problema seu, cara pálida. Tá a realidade está dada, né? Exato. Resolva. E aí eu falei, bom, eu tenho 2 alternativas. Voltar pro banco ou dar um jeito nisso daqui. Tinha o terceiro também, que era ir chorar na cama, que é lugar quente, né? Também meu marido não deixa. Então, coitado. Eu podia voltar pro banco? Não sei. Podia? Fiz uma entrevista pro Citibank, passei. Eu podia voltar pro banco? Sim. E o Serasa? O Serasa. Não podia voltar pro banco. Então, passei ali no Citibank, aquela loucura, mas eu não podia voltar. Eu falei, filha, eu tenho uma situação. Eu tô negativada, lembre-se, nome sujo não pode falar nome sujo, Thiago, se você falar nome sujo. Eu não falo isso. Eu já estava negativada, eu não podia voltar para banco. Na minha cabeça, porque as coisas que a gente fala pra gente também são na nossa cabeça. Eu não sabia fazer outra coisa que não fosse trabalhar no mercado financeiro, que é mentira, que se eu for fazer outra coisa vai dar, mas tudo bem. E eu tava ali. Cara, tinha que dar certo ali. Porque eu já tinha tentado vender Mary Kay, eu já quis carro rosa, já tinha feito bazar em casa, já tinha vendido lingerie, feito maquiagem. Mas sabe qual é o problema? Eu não tenho paciência com a mulher reclamando da maquiagem. Então, não funcionava pra mim. E eu fali vendendo Mary Kay, mas depois a gente fala disso. E aí eu decidi que eu precisava fazer alguma coisa. Quando eu decidi que eu precisava mudar, foi quando o dono do escritório virou pra mim e falou assim, Dani, eu vou te passar uma indicação. E eu falei, indicação do dono do escritório é pesado, hein? Imagina, seu gerente geral te chamando e falando, estou te passando um cliente, você vai... Você vai com a responsabilidade dobrada ali. Eu falei, beleza, eu vou fazer a reunião.
E eu tinha feito uma reunião na Anshan uma semana antes. Eu falei, agora eu tenho que estourar, vou fazer essa reunião. Fiz a reunião. Perguntei um monte de coisa. Da minha cabeça, Thiago, nome dos filhos. Eu gosto de falar sobre isso porque eu acho que é importante para todo mundo. Eu tive mentores muito bons durante a minha carreira, mas não é que o mentor brotava, eu buscava os mentores. Então, é importante as pessoas saberem que o mentor, ele não olha para você e fala, vou te mentorar. Ele entende se você merece, se você quer, e você pede. Então, eu tive a oportunidade de ser mentorada por ótimas pessoas, por ótimos profissionais. E um desses mentores que eu tive, ele, que foi também o dono do escritório, ele falava, Dani, você é a competente inconsciente. Então, eu começava a fazer perguntas que... qual o nome dos seus filhos? Porque na minha cabeça, falar o nome dos filhos, ao invés de falar, vou fazer um planejamento para os seus filhos e vou fazer um planejamento para o João e a Maria, era muito melhor para você ouvir João e Maria. Sim, claro. Não sei de onde eu tirei isso. Hoje eu sei que dentro das técnicas de venda, isso é muito importante. E eu comecei a fazer perguntas, idade, nome dos filhos, se era casado, nome da esposa, idade da esposa, regime de união de bens. Naquela época, antes de estudar CFP? Naquela época, nessa reunião principalmente. Eu me preparei para essa reunião. Aonde as filhas estudavam, aí falou o nome da escola, perguntei custo, né, preço, onde trabalhava. Fiz um monte de perguntas que eu uso até hoje. Eu falo que ali, foi naquele dia que nasceu a metodologia da FLAP de atendimento para cliente. Então, fiz várias perguntas. E aí, cheguei no escritório, coloquei tudo na mesa. Eu falei, o que eu faço agora? E agora, o que eu faço? E agora, o que eu faço? E aí, curiosamente, esse cliente, ele tinha 2 filhas que estudavam no Porto Seguro. E aí, eu fui estudar sobre Porto Seguro. Aí eu descobri que era uma escola que foca na extensão alemã. E eu tinha ido na Anshan. Aí eu falei, boa, vou ligar na Anshan para descobrir como é que faz o ensino superior na Alemanha, quanto custa. Liguei na Anshan, peguei valores, como que funcionava, hospedagem, né, onde fica, alimentação, peguei todos os valores. Descobri que no site daquela CIE, sabe uma laranja que é de intercâmbio? Acho que é SCI, intercâmbio, um negócio assim. Tem preço de tudo. Se você jogar lá, você fala assim, alimentação no lugar X, eles dão uma média, pelo menos davam, né? Faz tempo que eu não entro. E aí eu peguei o preço de tudo, fiz uma planilha, e eu odeio planilha. Geralmente as minhas planilhas, elas custam um almoço, porque eu vou pagar para alguém fazer a planilha para mim. E aí joguei numa planilha, montei uma apresentação e tal. E aí o que eu percebi? Fui fazer a reunião com o cliente, uma segunda reunião, e nessa segunda reunião eu falei, olha, esse é o seu planejamento. Então, aqui nesse planejamento, você me falou que gosta de viajar todos os anos, que sua viagem custa tanto, eu já tirei suas viagens. As suas filhas querem estudar na Alemanha, querem não, elas estão se preparando para estudar na Alemanha, então, para que o dinheiro não seja um impeditivo, eu transformei, então, naquela época eu já falava de dolarização, então, em 2012 eu já falava de offshore, eu fechei cliente que mandou $700 mil para o exterior, e aí eu fui apresentando. E conforme eu fui apresentando, tinha coisas que eu não sabia. Eu peguei o regime de união, mas eu não sabia o que era legítimo, o que eu faço com aquilo. Fui pegando algumas informações. E o cara ficou tão feliz que naquela reunião ele fechou os investimentos, o seguro de vida, o investimento internacional, ou seja, tudo que eu levei para ele, porque só eram essas coisas que eu trabalhava na época. E ele fechou tudo. E eu falei, caraca, só que eu saí muito feliz. Porque eu saí com um plano futuro de entrega. Então, ele tinha uma visão futura do que ele teria. E ali nasceu a metodologia da FLAP, ainda quando eu trabalhava nesse escritório. E aí eu comecei a ver que eu precisava estudar mais. Porque eu precisava coletar essas informações, mas entregar mais solução. Porque eu vi que o meu caso não era comparar e comprovar. O meu caso era falar para você, beleza, você tem essa rentabilidade, mas que diferença faz se você não tem um objetivo? Que diferença faz se você precisar desse dinheiro amanhã e você precisar liquidar essa carteira inteira? Exato. E um outro ponto, que é um ponto que eu brigo até hoje. Se você tem uma carteira de investimentos e você mostra ela para mim, e eu tenho que trazer um comparativo para você fechar. Se eu não conseguir montar um comparativo que bate a sua carteira, eu sou muito estúpida, desculpa. Porque eu tô vendo o que você tem e eu vou trabalhar com o passado, se eu não bater... Eu tenho algum problema. Não, porque o tanto de opção que você tem, você fala, você monta a carteira que você quiser. Não, essa aqui não deu, mas eu vou pegar esse outro produto aqui. Vou pegar esse fundo aqui, que esse fundo no ano passado ele entregou bem, eu bato. Quem está sendo enganado nessa história? Porque tá os dois ali conversando, um fingindo que é verdade, o outro fingindo que entendeu, que acreditou e tá tudo bem.
Então, o CFP veio para me mostrar muita coisa com relação a isso. Mostrar a importância do objetivo futuro, mostrar a importância de você escolher certo o seu regime de união, não pela emoção. Então, eu comecei a ter relacionamento com clientes, véspera de casamento, que a gente sentava e falava, olha, a sua situação é essa. Para você não faz sentido esse regime de união. E regime de união não é prova de amor. Certo, claro que não. Então eu comecei a discutir de forma igualitária, mas o regime de união me pegou uma vez que eu fui fazer reunião com o cliente e ele falou assim: sou casado com separação total de bens. Eu falei: nossa, que filho da mãe. Ele vai passar a perna nessa mulher. É. Primeira coisa que eu pensei. E aí eu fui coletando informações. E aí o Edu, meu sócio, CEO, e meu marido nas horas vagas, eu falei pra ele, ele falou, Dani, mas ele não é empresário? Eu falei, é. Ele falou, então, ele tá protegendo a esposa, ele tá protegendo os bens que eles construíram juntos, porque se acontece alguma coisa, pega todo mundo. Eu falei, nossa, então tem mais de uma visão pra isso. Múltiplas visões, né? E aí eu fui me aprofundando, estudando e entendendo que eu não ia ganhar respeito no grito. Mas eu poderia ganhar respeito pela minha capacidade intelectual, pelo meu conhecimento, que eu só adquiriria, talvez me esforçando muito mais que o outro que, só por ele ser quem ele é, talvez ele ganhasse, mas eu me esforcei e está tudo bem. Então, quando a gente estava numa sala de reunião onde tinham 3 pessoas e essas 2 estavam em maior conexão, eu mostrava o meu grau de conhecimento e conseguia puxar a conexão para mim, se esse fosse o objetivo. Legal, então você entendeu que você precisava estudar. Foi aí que você resolveu tirar o CFP. Quando foi? Eu comecei a estudar em 2015. 2015, 2016 tirou a certificação, isso. Tinha menos de 3 mil profissionais no Brasil. E aí você sai desse escritório, tem uma certa transição e você resolve fundar a FLEP em 16 ou 17? Então, a FLEP foi 18, fundada em 2019. 19, tá. Mas a gente passou um período ali com uma outra sociedade, né? Tá. Então, de 16 até 19, eu tive uma outra sociedade. Tá. Foi quando a gente começou. A pergunta que eu queria te fazer é, como foi, Dani, o desafio de você bater no peito e falar assim, cara, eu vou jogar outro jogo. Que jogo? O jogo que funcionava, e sejamos honestos, funciona até hoje, é o tal do, como é? Compare e comprove. Compare e comprove. Que é isso, você pega uma carteira que um cliente tem, aí você leva para casa, entre aspas, fala, deixa eu montar uma outra carteira aqui com coisas do passado, e fala, olha, aqui seria melhor. Porra, mas para usar um termo leve, é idiotice fazer isso. Porque é isso, né? Tipo, o que aconteceu no passado não vai acontecer no futuro. Mas enfim, você resolve, Dani, dizer o seguinte, cara, eu vou jogar outro jogo. Eu não quero jogar o jogo do compare e comprove. Já que, em 2019, na FLEP Capital, aliás, estou deixando as redes sociais da FLEP e da Dani aqui embaixo, em 2019, na FLEP Capital, você já como CEO do escritório, um escritório, imagino, iniciando ainda, não era Sim. nem um pedaço do que é hoje, mas você tinha uma metodologia diferente. Quais foram os desafios que você enfrentou para falar, não, pera, eu não quero trabalhar com compare e comprove, eu quero olhar para o meu cliente. Então, olha só, você é CFP, só que você é assessora de investimentos. E é muito legal porque, assim, eu falo que o assessor de investimentos que estuda CFP, ele não precisa nem passar na prova, mas o assessor que estuda CFP, ele está na frente de todo mundo. Como é que foi esse desafio de você falar, não, vou jogar um jogo diferente? Você já viu aquele meme de uma garrafinha e um sonho da academia? Que a pessoa fala, não tenho dinheiro para personal, não tenho dinheiro para bioimpedância, só tenho uma garrafinha e um sonho. Então eu só tinha a minha metodologia e um sonho. A minha metodologia, enquanto assessora, sem ser sócia de uma operação, me trouxe coisas que eu já via de diferente das outras carteiras. Que era, na época a corretora que eu trabalhava já tinha aquele FII fixo, que a XP agora ganhou muito nome. É verdade, você estava na Guide antes. A Guide tinha a taxa consultoria, que a gente chamava. Então, como a corretora já tinha essa metodologia de taxa, né, de pagamento, eu era uma das assessoras que tinha uma carteira maior dentro da taxa consultoria. Então, era coisa de 75% da carteira na taxa consultoria. E, óbvio, foi uma época de Selic alta, era muito mais fácil. Conforme a Selic foi caindo, tinham alguns desafios, mas os clientes que entendiam o porquê daquilo estão comigo até hoje e entendem o porquê daquilo. Então, eu comecei a ver que, tipo,
Uma coisa que a gente fala para todo mundo, né, quando está no mercado de assessoria, cara, defina o seu público-alvo, defina a sua, ai, falam persona, cada um dá um nome, mas enfim, defina quem você quer atender. E ali eu percebi que, cara, o que eu faço é para todo mundo? Deveria ser, mas talvez não vai gerar, agregar valor nesse nível para todo mundo. Quem eu tenho que atender? Eu tenho que brigar com quem não vê valor ou eu tenho que buscar quem vê valor? Eu vou buscar quem vê valor. E posso te falar que, assim, eu cheguei em um momento na assessoria que parece mentira eu falar, mas eu estava com 98% de taxa de conversão. Caramba. E se eu tenho essa taxa de conversão, desculpa, eu não sou a melhor vendedora do mundo. Eu tenho certeza que as pessoas compram o que eu estou vendendo. Um outro cuidado e muito complexo aí é porque eu não posso fazer planejamento financeiro. Porque eu sou agente autônomo. E naquela época, pior ainda. Pior ainda, né? Porque muitas coisas não podiam ser feitas. Então, o que eu fazia? Então, eu não posso falar que eu fazia um planejamento financeiro. Eu fazia um plano estratégico ali de alocação. Então, não é nem de alocação, gente, porque nem alocação eu vendia. Simplesmente de quanto você ganha, quanto você gasta, quanto sobra e qual o seu sonho. E vamos poupar e vamos ser felizes. E vamos gastar a diferença do que não precisa. Então, basicamente, eu faço um plano, fazia um plano no Excel e fazia uma apresentação, tá? Quando eu decidi ter o meu negócio, muito impulsionada pelo Edu, uma coisa que a gente tinha muito claro foi que eu tinha pessoas que acreditavam em mim, eu acho que isso é muito importante, e principalmente ele. E aí ele me falou uma única coisa, eu repito isso em todos os lugares. Eu falei assim, mas eu não consigo vender mais, eu já não conseguia trazer mais clientes, eu já estava com 210 clientes, é muita coisa para um assessor. Só que meu ticket médio era muito baixo, eu tinha um ticket médio de 325 mil, com 210 clientes. E aí ele falava assim, Dani, você não precisa vender mais. Você precisa formar um exército de Danielas. E eu falei, por onde eu começo então? Aí nasceu a Universidade Flap. Então, qual era o desafio, né? Acho que o desafio foi fazer com que outras pessoas acreditassem nessa mesma metodologia, nessa mesma loucura, nesse mesmo negócio, que conforme eu fui amadurecendo como empresária ou como pessoa, como profissional, eu entendi que é uma fábrica de cross-sell e é uma fábrica de NPS, porque o cara entende o que você faz, o cliente está com você, o churn fica lá embaixo, para quem não sabe, o churn é o nível de resgate, baixíssimos níveis de resgate, constantes captações, porque como você tem um plano de aporte mensal, todo mês entra lá 100 mil reais sem esforço. Porque o cliente já está aportando, né? Já está aportando. O ROA da carteira aumentando, porque você alonga o prazo do cliente, não porque você quer, mas porque ele entende que pode, que precisa. Com o cross-sell aumentando, porque ele entende todas as necessidades dele, seguro tem renovação, e conforme as coisas vão surgindo na vida dele, ele vai te convidando a participar disso. Então, às vezes, ele liga e fala, Dani, eu estou alugando um apartamento, tem alguma coisa que você possa fazer por mim? Eu falo, opa, peraí, eu faço uma capitalização aluguel. Ah, Dani, eu estou com um cliente agora que ele comprou um apartamento na planta, ele falou, vou precisar pagar o saldo devedor lá no final de dezembro. Eu falo, cara, vamos ver se o consórcio cabe aqui, a gente faz um estudo, poxa, consórcio. E eles vão indicando, porque quando ele começa a ver um monte de produto diferente, ele me indica uma pessoa por um produto, só que eu trago a pessoa para a solução. Boa. Então, o meu maior desafio foi fazer com que as pessoas, tanto que entram para trabalhar com a gente, quanto os clientes que vêm ser atendidos, é entender que eu não trabalho com rentabilidade, eu trabalho com gestão de tempo. Então, você fala, Dani, a carteira que a Flap monta, ela busca o maior retorno? Não, ela te busca o menor tempo. Excelente. Então, a gente vai tentar economizar o maior tempo que puder para que você alcance os seus objetivos. Muito legal. E eu começo esse episódio, né, perguntando como que é o dia a dia de um planejador financeiro CFP. Você já está me falando muita coisa, apesar da gente saber das limitações, né? Só que eu chego agora num ponto da nossa história bastante recente, que é a CVM revogando a 497 e soltando a 178. Para quem não sabe do que eu estou falando, a instrução normativa 497 é a instrução normativa da CVM que regulou a atividade do agente autônomo de investimentos por muito tempo, acho que desde 2011 a 2021, acho que é isso, ou 2.
Acho que 22 foi quando mudou. 22. Aí a CVM solta a resolução 178 que revoga isso e cria múltiplas possibilidades para não mais o agente autônomo de investimentos, mas o assessor de investimentos. O que eu estou dizendo aqui? Que hoje o assessor de investimentos, sob a regulação, pode vender outros produtos, pode vender seguro, pode vender capitalização, pode vender previdência. Antes, os agentes autônomos, ou seja, os assessores antigos, já faziam isso, mas não era sob a regulação, aí tinha que ter uma outra empresa, era um negócio mais chato, né? Eu não sei como é que vocês estão lidando com essa mudança lá. E também agora tem a possibilidade do escritório ter sócios que não são assessores, o que é, na minha opinião, uma coisa muito legal, porque você permite aumentar o equity do teu negócio, porque você, com o equity do teu negócio, você, antes, se você fosse embora, você não podia deixar a herança para o teu filho, porque ele não era assessor, ele não ia entrar no escritório, né? Enfim. Agora tudo isso muda, você pode ter sócio capitalista e também pode ter assessor CLT, eu não sei como é que vocês estão olhando para isso. Enfim, eu posso estar enganado, talvez não, mas eu acho que é a resolução 178 mesmo, tá? Ou seja, a resolução 178 pegou a profissão de assessor de investimentos e abriu para um universo muito maior de possibilidades. Como é que você está vendo isso nesse momento? Então, nós estamos gravando isso no começo de 2024. Como é que você está vendo isso nesse momento? Como que o mercado vem reagindo? Você acha que os assessores com isso podem aumentar a sua receita, distribuindo outros produtos que não são investimento? Você acha que os profissionais, em modo geral, obviamente não dá para falar por todos, mas em modo geral, eles estão preparados para isso, sim ou não? A galera que está chegando, como é que você está vendo esse momento? É mais um momento novo, né? E como tudo, eu acho que é igual no banco. No banco você também não está preparado e você está lá e tem que bater a meta e tem que fazer. O que acontece? Se você não está preparado, você vai lá e faz, a probabilidade de se fazer besteira, ela também é muito grande. Sim. Então a gente precisa se falar sobre isso. Alguns escritórios que colocam as soluções dentro de casa, eles colocam as soluções com treinamentos. E eu vejo isso em diversos. Eu vejo a gente dar treinamento, então a FLEP dá treinamento, eu vejo a SVN dando muito treinamento, escritórios, a própria QI, que a gente vê muito focada em treinamento, até pelo público que atende, um público digital, que vem com alguns vícios e algumas ideias, né? Então, esse cuidado do conhecimento, eu acho que ele é fundamental. Porque o que acontece? Muitas vezes a gente chega num cliente para falar de consórcio e o cliente fala, não, isso é uma porcaria, para não falar dos piores. Porque foi vendido um finansórcio, foi vendido um negócio para bater meta, não foi vendido a verdade, a solução, a estratégia. Falar pro cara, não, desculpa, se você não tem tempo, então realmente o consórcio... Se você não tem tempo, no consórcio tem que ter dinheiro. É isso aí. Vai sair? Vai, mas você precisa de dinheiro. Como assim? Você precisa dar o lance. Eu tenho tempo, mas não tenho dinheiro. Então, quanto tempo é esse tempo? Então, tem no seguro a mesma coisa. Quantas vezes você viu o seguro ser vendido para bater meta? Ai, me ajuda aqui, me ajuda aqui. E o cliente sem entender a essência do seguro. E a gente tem visto um trabalho excelente da Prudential na conscientização. Por que eu falo conscientização? Porque eles estão abordando muita gente mesmo e tem gente que já compra a bandeira. Como eu atendo muitos médicos, apesar de eu estar à frente do escritório, eu ainda fecho negócios. Eu gosto de fechar negócio, é uma coisa que me dá muito prazer. Então eu fecho o negócio e delego o atendimento. Mas eu lido com médicos e médico, todo mundo já sabe que é Prudential, porque foi um trabalho que a Prudential fez, foi um nicho que ela escolheu. Se você falar Prudential, pode ter gente... Você está distribuindo Prudential lá? Tem também, porque agora dentro da XP tem Prudential, MetLife, tem muita coisa. Não que a gente só venda o que tem na XP, mas facilita, né? Porque a gente quer fazer um ROA só ali. Sim, a gestão fica mais fácil. Então, eu acho que ele é benéfico para sustentar o profissional na profissão. O assessor hoje que ele estiver focado só em montar a carteira de investimentos não vai durar, porque a não ser que ele tenha uma carteira, vou montar uma carteira de 50 milhões só de renda variável, mas ele vai operar todo mês? Esses clientes estão pedindo desconto? Tem prejuízo operacional? Porque essas coisas não se fala, né? Então, e eu quero até trazer um gancho sobre isso, o estudar é importante. E quando eu falo estudar inclusive as normas. Porque tem coisas que na hora que entra na corretora, que tem lá o curso do compliance, o curso das boas práticas, que o assessor deixa rodando e não assiste, e aí ele faz exatamente o que está falando lá que não pode fazer, e aí recebe multa. Então, precisa tomar esses cuidados. Dani, a profissão de assessor, eu acho até injusto chamar de assessor de investimentos.
Porque a gente não fala só de investimentos, Exato, né? é. Mas essa resolução, eu acho que ela dá liberdade de você falar, estou trabalhando e não estou sendo um fora da lei, sabe? Exato. É. Eu acho que isso é bacana. E você acha que os assessores estão preparados para isso? Assim, eu tô querendo induzir você para uma resposta, mas tudo bem, vai. Ti, eu acho que uma porcentagem. Tá. Por que uma porcentagem? E aí eu vou falar do CFP, que eu falo para o meu time. Você vender produto, você não tem uma coisa hoje que no mercado eu falo que é muito importante, você vai me entender, o pessoal do marketing digital vai me entender. O lifetime value. Uhum. Esse LTV do seu cliente, quanto tempo esse cliente está com você? Eu entendo que o custo de aquisição de um cliente ele é muito alto. Hoje o nosso CAC está em torno de R$ 2.500. Caraca! Então esse cara tem que ficar com você por muito tempo, né? Muito tempo, muito tempo. É. Por que eu vou empurrar um É. produto para esse cara? É. Então eu tenho que ser muito boa no que eu estou fazendo, eu tenho que estudar, e eu vou repetir, o CFP virou minha chave. Não a certificação, o preparatório. O preparatório, isso aí. Eu tenho que estudar. Você tem que olhar para aquele produto e entender como ele se encaixa como solução e como esse problema pode ou não ser resolvido com isso. Se esse problema não for resolvido com isso, você vai vender? Não. A gente está fazendo um lançamento de um curso de vendas pela nossa plataforma de educação e uma das coisas que o rapaz que ajuda a gente, que é Eduardo Rolim, meu primo, mas fora isso ele... Desculpa. Eduardo Rolim, meu primo, mas um profissional, assim, excelente, ele falou, você não cria a demanda para o produto, você cria o produto para a demanda. E é isso que você tem que enxergar na hora que você está vendo seu cliente. O que ele precisa, e você vai caçar. Posso te interromper? Posso? Sabe esse lance do que precisa? Faz muito tempo que eu não atendo o cliente. Mas uma coisa que eu trago comigo desde a época que eu atendia o lance é que a maior parte das vezes o cliente não sabe o que ele precisa. E se você não está preparado, você não consegue ler nas entrelinhas o que aquele cara, ele está gritando por dentro que ele precisa de uma solução X, mas ele não sabe e você não consegue oferecer isso para ele. Exato. Eu vou te dar 2 exemplos. Uma vez eu tive uma reunião com o Life Planner que ele prospectou o meu marido. E aí o Edu foi fazer a reunião com ele, e a gente também faz, eu sei que é chato, gente, não fica bravo, mas a gente faz cliente oculto às vezes, normal, né? Então, e aí nós fomos fazer a reunião com ele. E aí ele fazendo algumas perguntas, aquelas perguntas de praxe, e aí eu falava assim, olha, meu marido tem uma empresa regulada pelo Detran, eu tenho, né, a gente tem muito receio, porque se acontece alguma coisa, ele tem que pagar, se entrar uma Porsche lá e for fraude e passarem a Porsche, ele tem que pagar a Porsche, então isso é tudo muito, muito caro. E ele tem uma filha que é menteada, então eu tenho muito receio dessas coisas. E aí eu falei, bom, espero que ele vai me trazer uma solução de seguro, onde ele vai falar, olha, essa parte é para proteger, tá. Imagina, ele simplesmente ignorou a existência de tudo que eu falei, ou seja, ele nem me ouviu. E uma outra situação que eu me deparo muito também, que nem você falou, o cliente não sabe o que ele quer. Ele realmente não sabe, porque às vezes ele nem enxerga que ele tem um problema. E ele não sabe que a solução existe. Ele não sabe ele não enxerga que ele tem problema, Isso. E ainda que ele enxergar, ele não sabe que a solução existe. Exato. E aí eu sei, e a pergunta? Assessor tem medo de fazer pergunta. Eu fui dar um treinamento em um escritório. Hoje eu vou só se me chamarem, mas eu teve uma época que eu ia muito nos escritórios dar treinamento. E eu fui em um escritório que eu falei assim, mas quanto que seu cliente ganha? Ele falou, eu não sei. Eu falei, mas como você não sabe? Ele falou, eu não perguntei, eu achei chato perguntar. Eu falei, mas como? É tipo você ir no médico, o médico... eu queria perguntar a sua pressão, mas eu não quero me auferir sua pressão aqui, porque é quase a mesma coisa. Não, mas básico, você vai no médico, você tá passando mal. Se ele não perguntar se você tem alergia a um remédio, como que ele vai te medicar? Exato, E aí eu falei, gente, não tem que ter medo de perguntar. E aí são coisas bobas, mas são coisas que você vê que é o próprio cérebro que protege a pessoa. Porque você fala assim, poxa, só vira pro cara e fala assim, fulano, ó, gente, tô dando treinamento pra vocês de graça. Fulano, Thiago, eu vou te fazer algumas perguntas que elas são fundamentais para que eu possa trabalhar no seu plano financeiro. Caso você se sinta incomodado ou invadido de alguma forma, por favor, não hesite em me falar, tá bom? Elas podem não fazer sentido para você, mas elas fazem para mim. Você pediu permissão para a pessoa para entrar no espaço dela, né? Pronto. É isso aí.
Eu nunca tive cliente que virou para mim depois dessa introdução e tivesse falado assim, olha, Daniela, desculpa, eu acho que essa pergunta não faz sentido. Eu já perguntei para cliente se ele tinha amante. É. Ah, mas aí também não dava, né? Ele tinha 2 filhos com 2 mulheres diferentes, com a mesma idade? Então, mas assim, a relação entre assessor e planejador com o cliente, obviamente que no primeiro contato você não vai fazer isso, mas é até importante o assessor saber dessa parada aí. Porque pensando em sucessão e tal, eu não estou aqui dizendo que a gente tem que ficar advogando e julgando causas morais das pessoas, não é isso. Mas uma relação entre um cliente e um planejador, até isso seria importante saber. Mas sabe o que é, Ti? É que assim, você tá com dedos pra falar de causa moral de uma pessoa ter um amante. Pra mim também é bizarro. Só que você tem que levar em consideração que a partir do momento que você senta na frente de uma pessoa pra fazer uma anamnese e poder montar um planejamento, um plano financeiro, quer que seja, você tem que ir aberto de qualquer moralidade ou qualquer pensamento pronto. Porque eu acho que eu falei isso pra você uma vez. Eu falei, a realidade ela não existe, porque ela é uma questão de percepção. Então existem diversas realidades. Eu não posso montar um plano acreditando que uma pessoa vai gastar 30 mil reais por ano para viajar, quando tem gente que gasta 30 mil reais em uma passagem. Jantar. Se a minha realidade de 30 mil é caro, eu não tenho que pensar com ela, eu tenho que perguntar qual é a sua realidade. Exato. Para você é caro? Para você não é caro? E assim, eu tive uma situação da cliente falar que queria fazer um planejamento e aí ela tinha 2 filhas. E aí eu falei assim, peraí. Eu falei, mas pra você, o que mais... Eu não usei a palavra importa, tá? Mas agora aqui no calor do momento, na ansiedade, vem importa. Pra você, o que mais importa? A faculdade das suas filhas ou a compra dessa casa de campo? Muita gente vai falar que assim, poxa, eu nem perguntava, o importante pra ela são os filhos. Mas claramente, pra aquela mulher, o que mais importava não era a educação das filhas. O que mais importava pra ela era a casa de campo. E quem somos nós pra julgar isso? E tá tudo bem. É a vida dela. Se ela acha que ela tem que dar educação para as filhas delas até o ensino médio e elas que vão correr atrás delas, tá tudo bem. Eu tenho que montar um plano de acordo com o que ela entende. E às vezes a pessoa fala uma coisa porque ela acha que é o moral, mas ela quer dizer outra. Então, nesse caso, ela falou que era a faculdade das filhas. E aí eu fui... Mas eu claramente percebi que não era. Exato. E aí eu fui fazendo outras perguntas que ela soltou. Não, mas aí a casa... Mas aí a casa, mas aí a casa, eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos montar o plano para casa e a gente desenha uma estratégia para a faculdade? Ela saiu de lá radiante e a gente montou um plano para isso e ela ficou feliz. O que você está dizendo é que o profissional ele tem de ter, a habilidade de ler o cliente, não simplesmente ler aquilo que o cliente escreve na mensagem do WhatsApp, mas é justamente conseguir interpretar aquilo que a pessoa não diz, porque às vezes o próprio cliente coloca sobre si algumas réguas morais que para ele naquele momento não faz sentido, e aí você vai seguindo a manada, é assim mesmo, vamos embora. Então você tem de ir além, ou você precisa fazer, como eu costumo dizer, sair da superfície, não é, Dani Rolim? É isso. É isso, porque ele pode estar sendo impactado por terceiros, pessoas que estão falando outras coisas. Se isso veio por mensagem, eu não faço, porque eu não tenho a percepção do outro, a conexão do outro. E você não sabe o que é verdade e o que é mentira ali. E o mais importante é entender o perfil daquela pessoa, se ela está falando algo que ela realmente acredita ou se é algo que ela está vivendo no momento. Como eu recebo, eu falo com muito... Eu acabo falando com muito médico recém-formado. Eu lido com muitas mudanças de ideia no caminho. Então, por exemplo, eu juntei um dinheiro, não vou fazer nada com esse dinheiro. Aí 2 dias depois, não, eu resolvi fazer uma pós-graduação, eu resolvi fazer tal coisa, vou usar o dinheiro. E o que eu escutei já escutei de mais de um, tá? Um cliente falou assim, poxa vida, eu tô me sentindo na minha sessão de terapia e tá muito bom, não tá ruim. Então é por isso que eu me dei a liberdade, e depois de ter estudado muito sobre, de falar que hoje eu trabalho mais com neuroeconomia do que simplesmente com como é que o pessoal fala? Montagem de carteira. Montagem de carteira, compare e comprove. Compare e comprove. Dani, muito legal. Essa sua trajetória é uma trajetória inspiradora. Obviamente eu gosto de contar a história de pessoas que alcançaram e que estão batalhando e que estão alcançando os seus objetivos, como
eu falava com você, eu não lembro se nós gravamos ou se foi nos bastidores, é que a nossa vida ela é feita muito mais por desafios do que por conquistas. Já não lembro mais se a gente gravou ou se foi antes. Foi antes. Mas enfim, mas a gente está na jornada e eu gosto de contar a história de pessoas reais que passam por perrengues, têm desafios e tal. Tenho duas perguntas para a gente concluir. Primeiro, a Flap está contratando e se sim, como que a pessoa te acha, o que, que vocês estão buscando? Uhum. E a segunda, responde a da Flap primeiro. Então, a Flap está contratando, sim. A gente tem um programa de formação de novos talentos e eu posso falar que ele é totalmente diferente do mercado porque ele não vem só com a função de te preparar para trabalhar no escritório. Uhum. Ele vem com o intuito de formar um vendedor. Então, nós desenvolvemos esse profissional na nossa área de desenvolvimento de novos negócios e aí ele vai crescendo, já começa a atender cliente, a gente fornece os leads, a gente fornece todo o treinamento, toda a mentoria, tudo one-on-one para desenvolver esse profissional. Então, principalmente estágio, pessoal que está fazendo faculdade de economia, administração, publicidade e que quer entrar no mercado financeiro, tem vaga, rh@flapcapital.com.br. Só mandar o currículo que a gente tem processo seletivo toda semana. Posso deixar seu Instagram e seu LinkedIn aqui embaixo? Pode. Beleza. Segunda pergunta é a seguinte, Dani. Você contou essa sua trajetória, aliás, já é a segunda vez que a gente grava e eu acho muito legal a gente estar sempre revisitando, porque por mais que seja a mesma história, a gente sempre tem novos ensinamentos. Mas se você pudesse olhar para a Dani de 20 anos atrás, que estava ali tentando entrar no Safra para ganhar R$400, perdida, e pudesse dizer uma coisa para ela, o que você diria? Vou explicar o porquê dessa pergunta. Porque talvez agora esteja nos assistindo alguém que está com muitas incertezas a respeito da carreira, não sabe se estuda para o CFP, se estuda para CPA 10, não sabe... Assim, talvez tenha alguém agora que seja exatamente a Dani de 20 anos atrás, que não sabe exatamente o que fazer. O que você diria para a sua Dani de 20 anos atrás? Primeiro eu diria, filha, você vai engordar muito. Mas brincadeiras à parte, invista no que ninguém pode te tirar. E são duas coisas. Antes eu falava que era o conhecimento, mas não é só o conhecimento. Invista no seu conhecimento, no seu crescimento. Então, vai lá, filhinha, tira CPA 10, CPA 20, CS, CFP, vai, estude. Se é isso que você quer. A gente está falando para um público de mercado financeiro. Exato. Se é isso que você quer. E tenha sonhos. Trabalhe por eles. Porque se você deixa solto, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Muito bom. Então, tenha sonhos, invista na sua capacidade e faça terapia. Faço terapia, muito bom. Dani, muito obrigado, assim, foi muito legal esse papo, assim, mais uma vez, eu sempre gosto de contar histórias de pessoas reais. Todo mundo é real, mas é que algumas pessoas passam por mais desafios do que outros, dado origem, família, etc e tal, que a gente precisa ficar aqui militando, não é espaço para isso, mas eu costumo dizer o seguinte, a vida não é justa, não é, ponto. A gente gostaria que fosse? Gostaria, mas não é. E não tem nada que a gente possa fazer que vai mudar isso. O que a gente precisa fazer é como você fez. Cara, tem duas opções, né? Ou eu estudo ou eu vou chorar na cama, que a gente brincou aqui. Uhum. A grande questão é o que a gente faz com esses desafios? E quando eu vejo pessoas como você, que teve muitos desafios e que ainda tem, mas que mesmo assim está de peito aberto, segue, vai seguindo, vai conquistando, vai fazendo, vai aprendendo, vai ensinando, isso passa a inspirar mais pessoas. Então, obrigado, parabéns pela sua jornada. Viu? Obrigada mesmo. Obrigado por você ter vindo. Os contatos da Dani estão aqui na descrição deste episódio aqui no YouTube. Então, chama ela lá no Instagram, diz que você viu ela aqui no canal da T2. Se você tiver qualquer dúvida sobre a carreira de assessor, de planejador, etc e tal, pode falar com você, né? Claro, oxe. Mais uma vez, obrigado por ter vindo. A gente vai se ver no próximo material. Um grande abraço. Tchau! Tchau.